Fala aí, meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal Teclas Daniel. E olha só, hein, o São Paulo realizou um acerto polêmico nesta quarta-feira. Eu vou repercutir essa informação e eu quero muito a sua participação aqui nesse vídeo. Vamos atualizar também a situação do Alan Franco e temos boas notícias referente aos jogadores lesionados do São Paulo. E o Zubeldia falou sobre Luciano ontem em coletiva após os 2 gols que ele marcou contra o Náutico, que deu ali o São Paulo um passo importante para a classificação para a próxima fase. E antes de dar sequência nas principais notícias dessa quarta-feira, te convido para baixar o aplicativo Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol que existe, o mais completo para você e o melhor é gratuito. Na tela aqui rapidinho, pessoal, o aplicativo mostra o que está acontecendo no mundo do futebol. Então aqui mostra todos os jogos de momento para vocês, quem está jogando, quem vai jogar daqui a pouco e muito mais. Eu vou entrar aqui no jogo do Botafogo e Capital. Ele mostra as casas de apostas. Olha que legal, ó. Quanto que está pagando cada casa nesse jogo do Botafogo e o Capital. Para você não ficar entrando 1 a 1, qual que está pagando melhor, para você fazer aquela graninha legal. Então, ó, fica ligado no aplicativo, tem estatísticas também do jogo, a formação também dos times, com foto dos jogadores, tá? As odds aqui que eu falei para vocês. Aplicativo super completo e é gratuito, que é melhor ainda. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá então, rapaziada, com as notícias do São Paulo, que é o que interessa, né? Ontem vencemos o Náutico, como eu disse para vocês no pós-jogo, esperávamos talvez um resultado até melhor, né? Mas não conseguimos, o São Paulo leva um resultado positivo, vai ter que tomar cuidado nos aflitos, porque é jogo perigoso lá, mesmo sendo um time de Série C e tudo mais, que a gente sabe que é o Náutico, né? Mas futebol é futebol, não pode entrar desligado. Eu quero trazer aqui para vocês a informação do Alan Franco, que preocupou todos nós ontem após a partida, né? Ele não conseguiu sair andando de campo, precisou do carrinho maca, e também ele estava até com uma bolsa de gelo já, fazendo um tipo de tratamento, precisou de ajuda para andar até os vestiários e gerou muita preocupação toda essa situação do Alan Franco. Porém, no dia de hoje, ele realizou exames e não foi diagnosticado nenhuma lesão óssea, que isso é uma excelente notícia. Não é caso cirúrgico do Alan Franco. Ele vai precisar se recuperar, é questão de dor que ele vai estar sentindo, né, em alguns momentos, desconforto, e quando ele estiver bem 100%, ele volta normalmente. Graças a Deus não é nada cirúrgico com o Alan Franco. No próximo jogo contra o Fortaleza, tudo encaminha que ele estará fora. Até lá ele ainda vai sentir um desconforto por conta dessa entrada dura que ele levou no jogo ontem, que por sinal era para cartão vermelho. Depois eu fui ver a imagem que viralizou nas redes sociais e foi uma entrada muito forte e o VAR tinha que entrar em ação e expulsar o jogador do Náutico, e isso não aconteceu. Mas, graças a Deus, não tem nada sério com o Alan Franco, que vem sendo um dos melhores jogadores do São Paulo mais uma vez nessa temporada. O São Paulo ontem também teve o desfalque do Ferreirinha por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e por isso ficou de fora do jogo. E o Igor Vinícius também foi desfalque por conta de uma lombalgia, também fora da partida de ontem contra o Náutico. Olha só, hein? Boas notícias para complementar essa situação dos lesionados. Lucas e Arboleda devem estar à disposição do São Paulo na partida contra o Fortaleza na sexta-feira. Já na próxima semana, na terça-feira, jogo de Libertadores, o São Paulo poderá ter já todos à disposição. Tanto Lucas e o Arboleda, que já deve retornar na sexta, quanto Oscar e também até Pablo Maia. Exatamente isso, o Pablo Maia dando uma recuperação assim sensacional, surpreendendo todo mundo. Estava sendo cotado para voltar somente depois do Mundial, né, do Super Mundial, e estava também previsto a sua volta no mês que vem, a partir do dia 20 mais ou menos, ele poderia aparecer nos jogos, e ele já de forma surpreendente poderá aparecer a partir de terça-feira da semana que vem para ajudar o São Paulo. Olha, pessoal, excelentes notícias em um momento importante de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, todos esses reforços à disposição do Zubeldia, e além dos jogadores que ele ganhou nesse período, né? Tanto o Ferreira, o Alves, o Rian Francisco, jogadores da base que ele ganhou nesse momento, que ele não apostava tanto, até o Marcos Antônio, que o Zubeldia fazia uma certa vista grossa para escalar o meia, e agora vê com bons olhos. Até na coletiva de ontem, ele chegou a falar do Marcos Antônio. Vou aproveitar para pegar o gancho sobre o assunto Marcos Antônio
e deixar esse trecho da coletiva que ele disse ontem após a partida sobre o jogador. Abre aspas. Sou otimista sobre a permanência do Marcos Antônio. Acho que a situação será resolvida e ele seguirá conosco. Gosto de desfrutar dele. Ele está em um bom nível. Gosto de ver ele com o Alisson. São responsáveis de grande parte do futebol que temos hoje. Queria ter pensado nisso há 3 meses atrás. Fomos encontrando situações quando ninguém imaginava uma dupla de volantes assim. Acho que ele vai ficar aqui, fecha aspas. Bom, eu já imaginava o Marcos Antônio em vários contextos dentro do time do São Paulo, um time bem montado e um time bem escalado. Vocês viram que o Zubeldia demorou para entender um pouquinho o Marcos Antônio. Nessa coletiva ficou claro. Pô, eu queria ter sacado o Marcos Antônio de uma forma positiva, né? Sacado uma proposta de colocar ele em campo há 3 meses atrás. E ele não encontrava isso. Só precisou encontrar em uma situação de diversidade. Referente a lesões que o São Paulo vem tendo de jogadores, ele meio que foi obrigado a colocar o Marcos Antônio e descobriu que ele é uma peça importante que pode ajudar. Desde o ano passado, você que acompanha o canal, eu falava aqui do Marcos Antônio. Ele era importante e tal, e o Zubeldia preferia em alguns momentos o Lisieiro ao invés do Marcos Antônio. Eu fiz até um vídeo no ano passado aqui no canal, onde ele falou situações totalmente contraditórias de Lisieiro e Marcos Antônio. E eu trouxe números aqui para vocês e um comparativo que eu fiz, uma análise que eu fiz dos dois atletas. Então, desde o ano passado, o Zubeldia ele não olhava assim com tanto carinho para o Marcos Antônio. E agora estamos vendo a evolução do jogador em um momento importante. Um jogador de Europa, mano. Um jogador da Lazio. Ele sabe jogar futebol. E o Zubeldia, infelizmente, ele só olha para alguns caras quando tem lesão. Foi assim com o Marcos Antônio, foi assim com a base. Isso que ele peca um pouco, né? Ele só olha e coloca um jogador quando ele é meio que obrigado e não tem alternativa e não tem saída, né? Então, cara, eu espero muito que o Zubeldia, ele comece a refletir algumas questões. E esse ponto do Marcos Antônio que ele falou, que ele poderia ter olhado para ele de uma outra forma há 3 meses atrás, mostra muito essa teimosia dele, essa insistência que ele tem com um outro jogador que ele gosta. E sobre o Luciano, pegando o gancho aqui também para vocês, rapaziada, que ele disse na coletiva, é algo que, sinceramente, desanima o que ele disse na coletiva de ontem, né? Tava tudo legal, né, no jogo de ontem. Para mim, ele fez as alterações de forma acertada. Eu nem cornetei ele ontem no pós-jogo. Vocês viram que eu tava bem light, tranquilo, né? E olha o que ele disse sobre o Luciano, e isso me chateou bastante. Abre aspas. É importante cada gol do Luciano. Já vou parar aqui. Ô Zubeldia, é importante cada gol para o São Paulo. Independente de se é de Luciano ou não, se é do Rian Francisco, não. Cada gol que sai é importante para o São Paulo, tá? Vamos lá. Então você vê aqui que ele ia ter um tratamento diferenciado com o Luciano. Ontem, disse para ter calma que ia fazer um gol a qualquer momento. Hoje fez 2 e nos ajudou bastante. Tem partidas e partidas. Tem jogos que dá para fazer isso, avançar o Luciano. Outros não. Às vezes precisamos mais de um jogador que trabalhe mais como meia atacante, ajudando os volantes. Às vezes precisamos que o meia atacante possa ser mais atacante, como o Luciano. É uma alternativa que temos e analisamos em função do que o rival pode fazer também, fecha aspas. Bom, ontem, após a partida, eu jurava que o Zubeldia iria olhar para o Luciano somente como, a partir de agora, como um segundo atacante. Não como um meia atacante, um meia para ajudar os volantes. E não adiantou nada os gols de ontem do Luciano, porque ele ainda enxerga o Luciano como um meia. E isso me desanimou bastante, cara. Ontem o Luciano fez uma partida muito boa. Participou bastante, fez 2 gols. E é ali na frente que ele é perigoso. Eu até falei, pô, Luciano, será que você não gosta de fazer gols? Você não gosta de estar ali na frente, sendo protagonista com uma certa frequência? Mas o treinador também é culpado. Porque o próprio treinador acha que ele faz bem esse papel de voltar para ajudar o volante e fazer a saída de bola do time. Isso não é legal, cara. E essa declaração na coletiva me chateou bastante porque eu esperava que, a partir de agora,
o Luciano não seria mais meia. Quero saber o que você pensa, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? E ó, uma outra notícia, o Luan, ele poderá ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza. Tem grandes chances do Luan aparecer à disposição no banco de reservas para essa partida. Lembrando que até o Belmonte disse em entrevista para a Amazon, antes do jogo contra o Ceará, que o Luan chegou a perder 10 quilos nesse período. Ele treinou hoje com os companheiros, treino com bola e deve estar à disposição na próxima sexta-feira contra o Fortaleza. E o São Paulo acertou os detalhes de renovação contratual com o lateral direito Cédric Soares. A renovação eu acho acertada por parte do São Paulo, é muito melhor do que o Igor Vinícius. A gente não passa raiva com o Cédric Soares. Porém, um detalhe chamou muita atenção: o tempo de contrato. O contrato vai até o final de 2027. As informações que tínhamos é que o contrato seria até o final desse ano, podendo ser estendido até o final do ano que vem, 2026. Mas não, o São Paulo já renovou direto até o final de 2027. Para mim, é um risco. E essa renovação do Cédric Soares é uma renovação que mostra o porquê o São Paulo é um time endividado, que a dívida só aumenta. Porque você renova com um jogador que vai ficar aqui até os seus 35 anos, um jogador que nem é aqui do país, pô, deu certo até aqui, deu, mas é um risco, cara. Faz uma renovação até ali o final do ano, até 2026 estourando, e depois você vê se vale a pena você renovar. Então, cara, as coisas, o futebol é dinâmico. O futebol hoje é uma coisa, o jogador pensa uma coisa, e o São Paulo já sofreu muito com tempo de contrato longo com jogadores. Vou pegar o exemplo do Jusilei. Ele saiu do São Paulo em 2019, até hoje o São Paulo paga ele. Daniel Alves, a mesma coisa. O São Paulo paga ainda Rogério Ceni, ainda paga Dorival Júnior em sua primeira passagem. Então, cara, são situações, né? A Gabriel Neves ainda paga até agora também. Então são situações que o São Paulo mesmo entra em dívida porque ele quer, mano. É inacreditável. Eu vou mostrar aqui para vocês o post. Muita gente está um pouco revoltada, né, com essa renovação longa com o Cédric. Eu não questiono o jogador, para mim tinha que renovar, mas até 2027 para mim é exagero, tá? Olha só aqui o post do São Paulo. O tricolor acertou a renovação de contrato do lateral direito Cédric até 31 de dezembro de 2027. O antigo vínculo era válido até esta quarta-feira, dia 30. O jogador português chegou ao São Paulo em janeiro desse ano e atuou em 16 dos 17 jogos da equipe desde a sua estreia. E aqui, né, o post, né, muitas pessoas comentando, pô, dezembro até de 2027, você só pode estar de brincadeira, não é possível. Aqui, ó, vai para aquele lugar, pessoal aqui questionando, 2027, aqui mais comentários, 2027, PQP, 2 anos e meio por Cédric, que eu sei lá mais o que falar para vocês. Então muitas pessoas não apoiaram esse tempo de contrato. Para mim é absurdo até 2027. 2026, ok, né? Até daria para você relevar 1 ano e meio, beleza. Mas pô, o São Paulo nessa exagerou. E é por isso que o São Paulo vive em dívidas. Bom, quero saber a sua opinião. Esse é o vídeo desta quarta-feira. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tamo junto. Valeu!